Um pastor mandou um e-mail para mim agora, dizendo assim: Pastor Dani, nós queremos te convidar para vir na nossa igreja, trazer o evangelho e tal. Vai ser um culto voltado para jovens. Então nós queremos fazer isso, aquilo. Ele começou a dar as ideias dele. E eu comecei a lembrar de quando eu era jovem. Quando eu era adolescente, vamos falar assim. E me deu uma vergonha, porque eu percebi uma coisa que eu quero falar com você hoje, principalmente você que é jovem. Você jovem, presta atenção no que eu vou falar. Quando que Jesus ele deixou de ser o suficiente? Ou quando que Jesus vai passar a ser o suficiente para você? Porque hoje eu vejo as igrejas se desdobrando para tentar, de alguma forma, atrair o jovem. Eu não discordo de algumas coisas, eu não discordo de uma facilidade na linguagem, de um culto mais animado, eu não discordo disso. A Bíblia diz em 1 Coríntios 9 que Paulo, ele tá falando das táticas de pregação dele, ele se fazia de grego para pregar para grego, judeu para pregar para os judeus. Enfim, quanto a isso eu não questiono, mas o problema é o jovem, que ele condiciona, você que tá me assistindo aí, você condiciona o ir ao culto se tiver algo especial no culto. Jesus deixou de ser o especial. Olha, Jesus, a palavra estará sendo pregada, nós estaremos louvando junto, orando junto, oraremos pela presença do Espírito, mas parece que isso já não é o suficiente. Precisa ter o plus. E eu tô falando em inglês de propósito, parece que tá na moda. Tem que ter o church. Igreja não é mais o suficiente, agora é church. Tem que ter não é mais ajuntamento, é the gathering, tem que ter. O culto da busca à ovelha perdida não é o suficiente. Tem que ser o culto looking for the lost sheep. Tem que ter essas coisas, tem que ter o diferencial, senão não te atrai. Eu comecei a ficar com vergonha de mim. Sério, vergonha. Porque eu vi a quantidade de vezes que eu só fui pro culto porque pessoas tiveram que se desdobrar para me atrair. Jesus não era o suficiente. Como se às vezes você liga pra pessoa e fala: vamos no culto hoje? Cara, vamos hoje comigo? Aí a pessoa pergunta: mas o que vai ter de diferente? Vai falar de Jesus, o que mais que você quer? Você quer um pregador montado num pônei? Você quer um velociraptor pregando evangelho? Você precisa de algo diferente? Quando que Jesus deixou de ser o suficiente? Me expliquem, eu não consigo entender por que a gente chegou nisso. De novo, eu não tô discordando de ter uma tática de abordagem, mas isso é em relação aos líderes. Eu tô falando com você que está sendo jovem convidado. Até quando você vai precisar que o ambiente seja agradável para que você vá? Quando que Jesus deixou de ser o suficiente? Quando que a palavra de salvação e a paz que excede todo entendimento e a vida eterna e o nome escrito no livro da vida, quando que isso deixou de ser o suficiente para te atrair? Você precisa de show? Você precisa de gente famosinha? Você precisa de nome em inglês? Você precisa disso para você ser atraído a Cristo? Então, meu filho, cuidado. Tem muita gente convertida ao sistema e não convertida ao Senhor Jesus. Tem muita gente que é excelente membro de igreja, excelente, da denominação, é um excelente servo, mas não é filho. Você tem que tomar muito cuidado para você não ficar viciado. Jovenzinho, preste atenção, para você não ficar viciado no ambiente social da igreja e não na salvação. Eu já fui pregar em muito culto onde você vê que o jovenzinho só vai para depois sair para tomar um lanche. O culto em si, ele não vê a hora de acabar. Ele não vê a hora de acabar aquela chatice de palavra e oração, porque ele quer o quê? Passar a mão na perna da menininha crentinha que é bonitinha. Na hora de orar, eu já vi. Uma vez eu fui num culto onde eu percebi e eu falei assim: olha, eu vou fazer uma oração com vocês. Antes de começar o culto, eu orei falando assim: Senhor, se alguém aqui tiver com interesse errado, se alguém aqui tiver com espírito maligno, que o Senhor manifeste em nome de Jesus. E não caíram 2 encapetados lá? Na hora de orar, pra você ter uma ideia, eu tava vendo, era pra orar de 2 em 2, ali 3 em 3 e tal, jovenzinhos que vinham pra orar e colocavam a mãozinha assim atrás da cabeça da menina e orava fazendo carinhozinho assim na nuca da menina. Até quando, velho? Até quando você vai tratar o momento de adoração a Deus como uma palhaçada ou algo pra você? Não é pra você. O culto não é pra você.
Ah, eu não gostei do louvor que tocou. Querido, o louvor não é pra você, o louvor é pra Deus. Você não tem que gostar, você tem que adorar o Senhor. Quando que Jesus deixou de ser o suficiente? O que tá acontecendo com a gente? O que tá acontecendo com o jovem brasileiro? O que tá acontecendo com o jovem crente? Gente, vamos voltar pras escrituras, vamos voltar a amar Jesus, buscar de verdade, sem aquela necessidade de agradar o teu próprio ego, palavras que agradam o teu próprio ego. Vai ouvir palavra que te confronta, palavra de fuga ao pecado, palavra de santidade. Não só você vai vencer, você é especial, você vai vencer. Que em nome de Jesus, essa vergonha boa que eu tô sentindo, você sinta com entendimento. O entendimento de que Jesus, ele te chamou não para te agradar, mas para te livrar desse mundo mal. Em nome de Jesus. Era isso que eu tinha pra falar hoje.